Olá, tudo bom? Mais uma aula, mais uma aula. E a nossa aula de hoje vai falar sobre comparação, comparação de números racionais. Veja bem, mais uma vez vamos relembrar o que é o conjunto dos números racionais. Vocês estudaram o conjunto dos números naturais desde o dia que nasceram, como vocês aprenderam a contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, são todos números inteiros e positivos a partir do zero, tá bom? Depois vocês aprenderam o conjunto dos números inteiros, quando houve a nossa necessidade de representar os números negativos. E agora nós estamos estudando o conjunto dos números racionais, que foi quando houve a necessidade da gente fracionar, tá? Então, nós utilizamos as frações e utilizamos os números decimais. Mas como é que eu faço essa comparação dos números racionais? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos comparar e ordenar os números racionais. Vamos lá. Comparar e ordenar números racionais em suas representações decimais e fracionárias, sendo elas positivas e negativas. Quando eu falo comparar, é para a gente analisar o maior do menor. E quando eu falo em ordenar, então eu vou ordenar em crescente ou decrescente. Nessa forma aí, os peixinhos estão ordenados de forma crescente, tá bom? João está tentando decidir sobre qual número é maior ou menor em cada caso. Então, aí nós vamos utilizar o símbolo. Ajuda a colocar os sinais de maior ou menor para cada desigualdade. Aí, 5 é maior ou menor que 10? 5 sobre 7 é maior ou menor que 2 sobre 7? 3 sobre 6 é maior ou menor que 5 sobre 2? Menos 8 é maior ou menor que 2? Menos 4 é maior ou menor que menos 7? 5,32 é maior ou menor que 7,1? Então, aí, você vê, quando a gente fala dos números naturais, fica fácil, né? Porque 5 é maior que 10. Quando fala dos números inteiros, já dá uma complicada, porque menos 8 é maior ou menor que 2. Lembre de sempre lembrar da relação de dívida, de dinheiro. Se você deve R$ 8, como é que dever R$ 8 é maior que R$ 2? Então, é óbvio que menos 8 é menor que 2. Agora, menos 4 e menos 7. Aí, no caso, você deve mais quando você deve 4 ou você deve mais quando deve 7? Então, menos 4 é maior que menos 7, tá bom? Agora, e 5 sobre 7 é maior ou menor que 2 sobre 7? 3 sobre 6 é maior ou menor que 5 sobre 2? 5,32 é maior ou menor que 7,1? Esse é o nosso objetivo da aula, é você aprender a fazer essa comparação quando os números são fracionários ou decimais. Aí vamos lá, comparando os números racionais. Quando comparamos uma fração com um número decimal, podemos transformar a fração em um número decimal. Assim, o maior número será aquele em que a parte inteira for maior. Se a parte inteira for igual, comparamos os décimos, centésimos e milésimos e assim respectivamente. Então, parte inteira maior. Veja bem, pessoal, 1,8 é maior que 3,5? Aí, como é que eu vou saber, né? Então, primeiro você vai ter que fazer a divisão de 3 sobre 5. Lembra da nossa última aula? Vocês vão ter que pegar o 3 e dividir pelo 5. E aí vocês vão encontrar o número 0,6. Agora ficou fácil comparar. 1,8 é maior ou menor que 0,6? Tudo na vida de vocês, vocês lembram de dinheiro, tá bom? Porque no caso aí, R$ 1,80 é maior ou menor que 60 centavos? Parte decimal maior. 7,5 é maior que R$ 1,35? Já estou condicionada a pensar em dinheiro. Então, 7 sobre 5 é maior que 1,35? De novo, você vai ter que fazer a divisão. Esse assunto não tem como ser adivinho, tá bom? Você vai ter que olhar para a fração e fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, 7 dividido por 5 deu 1,4. Aí nós já vamos comparar o número decimal maior, a parte decimal, ou seja, a parte após a vírgula. Aí você tem 1,35 e tem 1,4. Pronto. Quem é maior?
1,4 é maior que 1,35. Veja que está aí, ó, de vermelhinho, já um em cima do outro, para você observar a diferença, tá? Então, você tem mais quando você tem R$1,40 ou R$1,35. Então, obviamente, que R$1,40 é maior que R$1,35. Para fixar o nosso conceito, comparando números racionais positivos e negativos. Quando comparamos um número negativo com um número positivo, o menor sempre será o negativo. É óbvio, você está devendo, sempre vai ser o menor. Só que aí é bom você analisar, né? Você fazer a divisão só para você saber o quanto é essa diferença. Então, menos 5,5 é menor que 2,7. Então, quando você vai comparar um negativo com um positivo, o negativo sempre vai ser menor. Já é uma dica para vocês, tá bom? Então, 5,2 é maior que menos 32,3. Agora, quando comparamos um negativo com outro número negativo, o menor sempre será aquele mais distante do zero. Mais distante. Então, você tem menos 4,2 é menor que menos 4,5. Sim. Porque quando você pensa assim, poxa, eu devo mais em R$4,20 ou mais em R$4,15? O menor sempre vai ser o que você deve mais, tá bom? Então, ou então, se você achar melhor, você pense na reta numérica, então aquele número que estiver mais distante do zero, ele sempre vai ser o menor. Então, menos 4,2 é menor que menos 4,5. Aí, nesse caso aí, menos 2,2 é maior que menos 14/4. De novo, foi o que eu te falei, vocês vão ter que fazer a divisão de 14 dividido por 4. Nesta aula, você comparou e ordenou números racionais. A partir de agora, você é capaz de dizer quais dos números acima são maiores. Então, 0,5 é maior que 2/5? Menos 0,35 é menor do que zero? Sim, menos 0,35 é menor do que zero. Menos 1/4 é menor que menos 0,1? Menos 3/8 é maior que menos 1/2? Então, foi o que eu disse a vocês. Para a gente saber, nós temos que fazer o quê? As divisões das frações, descobrir os valores das frações, para depois a gente poder fazer essa comparação. 1/4, 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, menos 0,25 é menor que menos 0,1. Está correto. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Então, 0,5 é maior que 0,4. Entendeu, pessoal? Então, vocês têm por obrigação fazer a divisão da fração antes de fazer a comparação e antes de representar ela na reta numérica, que vai ser os nossos assuntos a seguir. Agora, ordene de forma crescente os números abaixo. Agora, dá uma pausazinha no vídeo, tá bom? Analise todos os números que estão aqui em sua frente. E você vai ter que ordenar de forma crescente. É um desafio, uma atividade para você. Então, qual é a dica que eu dou para você? Primeiro, fazer as divisões. Você vai pegar o 2, dividir por 8. Vai pegar o 3, dividir por 2. Vai pegar o 18, dividir por 4. Vai pegar o 6, dividir por 5. Depois que você tiver esses resultados, aí você vai analisar todos os números que você tem e vai ordenar de forma crescente. Lembrando, do menor para o maior. Só que aí você tem números negativos e tem números positivos. Então, primeiro vai vir o maior do negativo, né? Aí vamos supor, menos 7, menos 6, menos 5. Lembrando que não pode pular a ordem. Aí lembrando do zero e depois vai vir os números positivos, tá bom? Nesse caso aí não tem necessidade de colocar o zero, porque você só está ordenando. Só se fosse a reta. E na reta você tem, por obrigatoriedade, colocar o número zero. Mas nesse caso, não. Nesse caso, você vai colocar os números negativos, depois você vai colocar os números positivos. Mas primeiro tem que fazer o quê? As divisões das frações. Não esqueça. O primeiro passo é esse. Depois você analisa todos os números que você tem, escreve para mim e bate uma foto, tá bom? Vou ficar esperando. As dicas de hoje é as das piores e melhores técnicas de estudo, ou seja, 5 piores e 5 melhores. Nós conversamos sobre isso no último vídeo, então vamos só relembrar. Os 5 piores é o primeiro é grifar, o 2 é releitura, o 3 é musiquinha, 4 associação por imagem, 5 resumo. São as 5 piores, tá?
5 melhores, praticar testes. 2, distribuir a prática. 3, intercalar materiais. 4, autoexplicação. E 5, interrogar-se. Nesse caso, como da atividade que eu passei para vocês, vocês estão se interrogando aí. E agora, o que é que eu faço, né? Procure saber as causas e o efeito. Então, você já tem a dica, você vai ter que praticar. Distribuir a prática. Nós estamos distribuindo a prática a cada vídeo, porque cada vez que eu faço uma atividade, mesmo que seja pequenininha para vocês, vocês estão praticando. Então, é uma forma de o seu cérebro registrar o que nós estamos aprendendo aqui, tá bom? Que vocês tenham uma boa aula. Qualquer coisa é só retornar o vídeo, tá bom, galera? Não esqueça de dar um ok assim que assistir, tá bom? Vai lá no videozinho, comenta, compartilha. Cheiro.